no silêncio profundo de uma oficina isolada. Perdida nos confins do interior do Brasil, um homem se senta sozinho. Diante dele, repousa um pedaço de madeira podre e retorcida. O tipo de resto que qualquer outra pessoa jogaria ao fogo sem pensar duas vezes. Mas, pelos olhos dele, isso não é lixo. É uma obra-prima esperando para respirar. Ele enxerga as curvas ocultas, as almas presas nos veios da madeira que o resto do mundo é cego demais para notar. Mas aqui reside a tragédia. No instante em que ele deixa as sombras e encara o rugido da multidão, esse mestre talentoso se encolhe. Ele começa a duvidar de suas próprias mãos. Sente-se um estranho, um intruso, assombrado pela mesma pergunta. Por que sou tão diferente? Por que sou tão complicado, tão ansioso, tão estranho? Você já viu o seu próprio reflexo nesse homem? Você carrega uma alma pesada pelas tempestades do pensamento profundo, punindo-se constantemente por ser esquisito em um mundo que parece tão dolorosamente raso? Talvez você tenha passado a vida inteira pedindo desculpas pela sua inteligência, confundindo o peso da sua mente com uma falha no seu espírito. Mas deixe-me revelar um segredo dos cantos mais profundos da neurociência. Essa ansiedade, essa dúvida inquieta, essas noites em claro encarando o teto, não são sinais de uma mente quebrada. Elas são o rugido de uma fortaleza intelectual operando em seu limite absoluto. Não é uma falha no sistema. É um superpoder, esperando pelo seu projeto original. Hoje, através das lentes do estoicismo e da vanguarda da ciência cerebral, não vamos apenas decifrar quem você realmente é. Nós vamos virar o jogo. Vamos transformar essa dor silenciosa na arma mais afiada que você já empunhou, para que você possa, finalmente, conquistar a sua vida. Prepare-se. A jornada ao centro da sua mente nunca foi tão intensa. Dê um passo comigo para dentro de um centro cirúrgico estéril. No Coração do Pulsante São Paulo, onde a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto um único fio de cabelo. Lá, encontramos o Dr. Ricardo, um homem que dedicou 3 décadas a conquistar os tumores mais cruéis. Ele está parado, em silêncio, diante da pia de higienização. Suas mãos, embora tenham salvado milhares de almas, estremecem por uma fração de segundo. Não é a idade. É porque ele compreende, profundamente e até a medula, cada variável e cada risco oculto que espreita por trás da membrana cerebral. Em um contraste brutal, o jovem interno ao lado dele assobia com uma confiança oca. Seus olhos brilhando com a arrogância de um diploma recém-adquirido e prestigiado. Ele acredita que dominou o corpo humano, enquanto Ricardo sabe que é apenas um mendigo, tentando decifrar um vasto e misterioso universo. Este é o paradoxo cruel da inteligência, a síndrome do impostor. Na neurociência, chamamos isso de efeito Dunning-Kruger. Os rasos frequentemente permanecem no cume da ignorância, gritando sua falsa confiança porque não conseguem enxergar nada além da própria sombra. Mas você, que carrega um intelecto superior, você se sente constantemente como uma fraude. Por quê? Porque o seu cérebro é refinado o suficiente para perceber a própria infinitude do conhecimento. Você se coloca diante do oceano e estremece, porque consegue enxergar a profundidade esmagadora do abismo, enquanto todos os outros veem apenas uma superfície plana e calma. Lembre-se disto, sua ansiedade não é um sinal de fraqueza. É um hino de profunda humildade. Você não é inadequado. Você simplesmente viajou longe o suficiente para ver o quão vasto o céu realmente é. Não deixe que a confiança dos ignorantes abale o seu alicerce. Porque, no mundo do estoicismo, reconhecer os seus próprios limites é o primeiríssimo passo para reivindicar o seu verdadeiro poder. No pulsar frenético da Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, milhares de pessoas entram em colapso diante de telas vermelhas vibrantes e números que dançam no caos. No entanto, em meio ao pânico de um colapso repentino do mercado, uma pessoa permanece perfeitamente imóvel. Esse indivíduo não precisou de uma bola de cristal para ver a tempestade se formando meses atrás. Ele a viu através de uma falha microscópica em um gráfico de consumo. Um pequeno ritmo fora de sintonia que todos os outros especialistas ignoraram. Este é o instinto puro de um caçador de padrões. Ou observe a graça silenciosa de uma mãe brasileira, com apenas um olhar pelo retrovisor enquanto busca o filho na escola. Ela sente uma rachadura profunda na alma da criança, mesmo enquanto o pequeno sorri e conta sobre o jogo de futebol do dia. Ela não vê a superfície, ela sente os fios invisíveis vibrando em dor. Você se reconhece nesses momentos? Você já percebeu, de repente, uma falha lógica fatal em um contrato de bilhões?
Ou sentiu uma mentira oca escondida sob um elogio doce que todos os outros aceitaram como verdade absoluta? A neurociência revela uma verdade impressionante. Seu cérebro não é apenas uma unidade de armazenamento de dados. Ele é uma máquina de previsão de alta performance. Enquanto o resto do mundo vê apenas fragmentos espalhados e sem sentido, seus neurônios estão secretamente tecendo-os em uma tapeçaria de significado, conectando pontos que pessoas comuns consideram completamente irrelevantes. Na filosofia estoica, é isso que significa tocar o logos, a ordem oculta e subjacente do universo. Você não apenas olha para o mundo, você enxerga através dele. A habilidade de detectar padrões e erros que as massas cegas ignoram não é paranoia. É o privilégio de um intelecto afiado que está, simplesmente, à frente do seu tempo. Não tema essa sensibilidade. Esses fios invisíveis que você vê, eles são a bússola que guiará você por cada labirinto da sua vida. O relógio bate às 2 da manhã. Enquanto a agitada cidade de São Paulo finalmente se rendeu ao sono profundo, um reator nuclear ainda arde em brasa na escuridão silenciosa do seu quarto. Esse reator é a sua mente. Você está lá, inquieto, dissecando um comentário enigmático do seu chefe naquela tarde, ou um silêncio estranho de um parceiro durante uma reunião. O mundo lá fora diz para você apenas parar de pensar. Eles chamam a sua insônia de uma doença moderna, um desperdício inútil de energia. Mas eles estão errados. Eles não conseguem ver a sinfonia de neurônios dançando em intensidade máxima dentro do seu crânio. Na realidade, você não está apenas se preocupando cegamente, você está operando um sistema de memória de trabalho com a largura de banda de um supercomputador. A neurociência revela que cérebros de elite costumam possuir uma capacidade massiva de memória RAM, permitindo-lhe sustentar dezenas de variáveis ao mesmo tempo. Enquanto todos os outros veem um caminho único e linear, o seu cérebro está rodando 5, talvez 10 simulações paralelas da realidade. Você está analisando cada nuance, prevendo cada risco e otimizando silenciosamente o futuro antes mesmo que ele aconteça. Nunca peça desculpas por pensar demais. Na filosofia estoica, o ato de visualizar cada possibilidade, a premeditatio malorum, é exatamente como você forja um espírito inquebrável. Você não é um escravo dos seus pensamentos, você é o mestre arquiteto, redesenhando meticulosamente a sua vida na calada da noite. Essa inquietação não é uma falha no sistema. É a prova de um intelecto vasto demais para jamais se satisfazer com respostas rasas e medíocres. Imagine que você está no centro de uma festa vibrante no Rio de Janeiro, onde o ritmo febril do samba se funde ao aroma forte da cachaça e ao eco das gargalhadas rasgando a noite. Enquanto todos ao seu redor estão perdidos em conexões superficiais, você, carregando uma alma mais velha e profunda que as demais, escapa silenciosamente para a varanda. Você para ali, sob o céu estrelado do hemisfério sul, respirando a brisa gelada do mar e buscando um momento de quietude absoluta. As pessoas lá dentro podem sussurrar que você é distante ou excêntrico, mas elas não entendem que você está realizando um ritual sagrado, a ressurreição do intelecto. Sob a perspectiva da neurociência, um cérebro altamente analítico não apenas recebe informações, ele as cozinha e processa em um nível tão profundo que a maioria das pessoas jamais alcançará. Para você, a solidão não é uma fuga da sociedade, é uma estação de recarga essencial para os seus neurônios. Após um longo dia sitiado por milhares de estímulos, sons caóticos e emoções frenéticas, as gavetas da sua mente estão bagunçadas. No exato segundo em que você fica sozinho, seu cérebro ativa uma reorganização profunda. Ele reúne esses fragmentos de dados e começa a transformar a cacofonia da realidade em pérolas de sabedoria. Na filosofia estoica, chamamos isso de retorno à cidadela interior. Você precisa do silêncio para ouvir sua própria voz acima do ruído da multidão. Nunca se sinta culpado por desejar esses momentos de desapego. É na escuridão da solidão que as maiores faíscas de uma nova ideia finalmente pegam fogo. Você não está sozinho. Você está simplesmente se preparando para um retorno mais poderoso e mais lúcido do que nunca. Caminhe comigo até um escritório de luxo na Avenida Paulista, o coração financeiro pulsante do Brasil. Lá, encontramos alguém em um cargo pelo qual milhões dariam a vida, um salário astronômico, benefícios de elite e um futuro tão estável que você poderia mapeá-lo pelos próximos 20 anos. Mas, no meio daquelas salas de reuniões luxuosas, uma fome começa a corroê-los, não por comida, mas uma inanição intelectual crua e primitiva. E então, para o chaque de sua família e os rótulos dolorosos de delirante vindos dos amigos, eles vão embora. Saem para o mundo com nada além de suas mãos vazias e uma alma em chamas,
em busca de algo que o mundo chama de risco, mas que eles chamam de pira. Você reconhece essa rebelião dentro de si mesmo? Quando o resto do mundo adora a estabilidade, você a enxerga como nada mais do que um túmulo confortável? A neurociência chama isso de fome de estímulo. Um cérebro analítico de alta capacidade não funciona à base de repetição. Ele próspera na dopamina da descoberta e no atrito de nós insolúveis. Quando você sente aquele tédio desesperador em um ambiente que é fácil demais, isso não é sinal de preguiça ou falta de disciplina. É um alerta vermelho gritando dos seus neurônios. Você evoluiu muito além da gaiola dourada em que está preso. Seu cérebro está faminto pelos nutrientes de um desafio real. E se essa fome não for saciada, esse intelecto acabará se voltando para dentro, devorando a si mesmo na forma de depressão. Na filosofia estoica, entendemos que o conforto é o inimigo da virtude, da arete. Um grande intelecto é como uma lâmina afiada. Se não for testado contra as pedras mais duras, enferrujará até o nada. O tédio que você carrega não é um defeito, é um orgulhoso sinal evolutivo. Não tenha medo de deixar o medíocre para trás em busca de novos picos. Porque para uma mente como a sua, a estabilidade não é um objetivo, é a morte clínica do gênio. Imagine uma manhã em um apartamento silencioso no bairro dos Jardins, em São Paulo. O som do chuveiro se mistura com uma voz baixa e constante, às vezes rápida, às vezes pausada, às vezes discutindo ferozmente, consigo mesma. Um vizinho que passa pelo corredor pode franzir a testa, perguntando-se se você finalmente está perdendo o juízo sob o peso da vida. Eles ouvem você sussurrando uma estratégia de R$1 bilhão ou um pitch que vai mudar a sua história. Tudo isso enquanto você apenas tenta escovar os dentes. Para o mundo, isso é excentricidade. É um sinal de instabilidade. Mas eles não fazem ideia. Sob aquela água corrente, existe um laboratório intelectual funcionando na capacidade máxima. A neurociência chama isso de fala autodirigida vocalizada, uma ferramenta executiva de alto nível que apenas as mentes analíticas mais complexas realmente dominam. Quando você fala seus pensamentos em voz alta, você está realizando um milagre cognitivo. Você está arrancando ideias abstratas e caóticas do buraco negro da sua mente e transformando-as em uma realidade tangível e estruturada. Você não está apenas pensando, você está materializando a sua visão. Isso não é loucura. Este é o ritual sagrado de lendas como Albert Einstein ou Steve Jobs. Eles não esperaram o mundo concordar, eles debateram consigo mesmos para forjar a verdade. Na filosofia estoica, a fala é a manifestação física do Logos, a razão pura e absoluta. Nesses momentos, você está sendo mestre e aprendiz, o general e o soldado, colocando seus próprios pensamentos em formação como um sargento. Então, deixe que eles olhem. Você não fala sozinho porque perdeu o contato com a realidade. Você faz isso porque a sua mente é vasta demais para que o silêncio consiga conter a grandeza dela. Imagine os dias mais sombrios, quando a pandemia varreu as ruas vibrantes do Rio, transformando mercados pulsantes em corredores vazios e terrivelmente silenciosos. Enquanto milhões se afogavam em pânico, agarrando-se desesperadamente aos fragmentos estilhaçados de um passado que se fora para sempre, em algum lugar, uma figura solitária estava sentada em um pequeno quarto, os olhos brilhando com uma convicção estranha e feroz em meio à escuridão. Essa pessoa não estava de luto pelo cargo de gerente que acabará de lhe ser arrancado. Em vez disso, suas mãos se moviam freneticamente, esboçando um modelo de negócio totalmente novo a partir dos próprios escombros de sua realidade. Isso é a adaptação extrema, a arma secreta das mentes mais brilhantes do mundo. Sob a lente da neurociência, está a expressão mais radiante da neuroplasticidade. Enquanto os cérebros das massas estão congelados por uma inundação de hormônios do estresse, seus neurônios estão conduzindo uma revolução subterrânea. Eles estão automaticamente rompendo laços com velhos hábitos e tecendo redes neurais inteiramente novas num piscar de olhos. Você não se apega ao passado porque entende que o mundo é um fluxo eterno, e sua identidade não se encontra em um cargo, mas no seu poder de reestruturar sua própria alma para acompanhar o ritmo da mudança. Na filosofia estoica, chamamos isso da arte de transformar o obstáculo no caminho. Sua habilidade de ver uma porta aberta onde os outros veem apenas uma parede de tijolos não é frieza, é a prova de um intelecto que alcançou a liberdade absoluta. Quando o mundo desaba, você não é apenas um sobrevivente. Você é o arquiteto supremo, aquele que sabe exatamente como usar os tijolos quebrados de ontem para construir a fortaleza de amanhã. Imagine uma noite silenciosa em uma casa nos confins de Curitiba. Enquanto o resto do mundo entregou sua respiração a um sono profundo e pesado,
uma silhueta solitária permanece lá, trabalhando sob o brilho de uma luminária trêmula. Você não está rolando as redes sociais em busca de doses baratas e vazias de prazer. Você está mergulhando em um buraco negro de compreensão. Tudo começa com uma pergunta simples, quase inocente: por que as formigas no jardim marcham em linhas tão perfeitas? E, de alguma forma, horas depois, você se vê dissecando os ciclos intrincados e irregulares da economia brasileira na última década. O mundo te chama de improdutivo ou ocioso. Mas, na realidade, você possui o tesouro mais sagrado da humanidade, a curiosidade de uma criança. O abismo entre uma mente medíocre e um intelecto brilhante não está no número de respostas que se tem, está na profundidade das perguntas que se ousa fazer. Enquanto as massas se satisfazem com o que, você é assombrado pelo porquê. A neurociência revela que essa curiosidade sem limites é a literal fonte da juventude para os seus neurônios. Cada vez que você se recusa a parar de questionar, seu cérebro é inundado por dopamina, mantendo suas redes neurais prontas, alertas, o mais importante, recusando-se a envelhecer de verdade. Na filosofia estoica, está a busca suprema pela phys, a própria natureza da realidade. Você não aceita o mundo como um produto estático e acabado. Você o vê como um quebra-cabeça colossal esperando para ser decifrado. Jamais deixe que esse fogo se apague por causa do julgamento daqueles que se renderam à ignorância há muito tempo. Lembre-se, essa curiosidade estranha é o único fio que conecta você aos maiores segredos do universo. É o que transforma sua vida de uma rotina mundana em uma expedição encantadora e sem fim, sem nenhum horizonte à vista. Imagine uma tempestade violenta uivando na costa do Atlântico, ondas gigantescas prontas para devorar tudo o que encontrarem pelo caminho. Mas, nas profundezas do olho desse furacão, ergue-se um farol sobre um penhasco escarpado, inabalável diante do vendaval. Esta é a imagem que os mestres estoicos querem que você grave em sua alma. A mente é a sua fortaleza inexpugnável. Nunca deixe que os sussurros, os julgamentos rasos ou a ignorância do mundo exterior rachem essas muralhas antigas e sólidas. Se, na nossa jornada de hoje, você reconheceu pelo menos 5 desses 8 sinais dentro de si mesmo, pare. Respire fundo e devagar. Nunca peça desculpas pela sua complexidade. Nunca mais se rotule como estranho ou apenas ansioso. Na verdade, você não está quebrado. Você é uma obra-prima da criação no meio de uma lapidação dolorosa, mas gloriosa. Aquelas arestas brutas que o mundo zomba? São apenas as facetas de um diamante, esperando para captar a luz e brilhar com um esplendor que eles sequer conseguem imaginar. Meu amigo, aqui no Brasil, sabemos que a verdadeira força não vive na solidão, ela vive na conexão de almas afins. Quantos desses sinais você carrega? Não guarde esse segredo nas sombras. Dê um passo para a luz e compartilhe sua história nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que você não está sozinho nesta jornada de autodomínio. E se você está pronto para transformar sua mente em uma fortaleza inquebrável, clique no botão de inscrição do Modern Invictus Sois Wisdom. Juntos, vamos treinar, vamos lutar e vamos nos tornar as versões mais invencíveis de nós mesmos, um dia de cada vez, até que a sabedoria se torne tão natural para você quanto a sua própria respiração. Bem-vindo a casa, a fortaleza da sua própria mente.